Só começar a gravação aqui, que eu tinha esquecido só um instantinho. Uhum. Pois é, então assim, isso que você achou interessante desse recorte, né, do feminismo, acho que era justamente a intenção, né, dessa atividade, de pegar esse recorte e ele é notado como necessário, né, dentro do feminismo, dentro das lutas, né, de minorias, justamente por isso, né, porque todo mundo, a tendência é sempre o foco ir na luta mais generalizada, né, então o foco vai no racismo, o foco vai no feminismo, racismo para os negros, feminismo para as mulheres, mas as mulheres negras, elas, né, a realidade delas é uma realidade muito específica, né? Onde nenhum dos dois lados dá para ser ignorado. É como Então, se. desculpa, Pode pode falar. falar. É como se, tipo assim, pelo que, né, eu entendi, é como se elas lutassem duas vezes. Não só duas vezes, né? Até se bobear, se parar para pensar, até três, né? Porque elas são mulheres, então elas enfrentam todas as dificuldades que as mulheres enfrentam, como, né, na luta de gênero. Elas enfrentam a luta racial e por conta de toda essa realidade do negro no Brasil, dessa questão de destoamento racial e étnico, elas enfrentam problemas sociais também, né, de forma geral, assim, se for pensar. Então são três lutas assim que daria para juntar. E elas formam uma realidade muito específica, né, para a mulher negra, assim, não dá para encaixar, ignorar nenhum dos lados, né, é muito específico. Uhum. É, eu achei isso muito interessante, porque até então eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Eu achei bem legal. De fato é muito interessante. Os dois, aqueles fragmentos textuais que estão lá na aula atividade, eles são bem fáceis de ler, né? Uma leitura fácil, mas que passa uma legal. Eu não sei se você chegou a ter acesso, mas eu abri uma pasta no Drive, até compartilhei um dos links que está lá na descrição do nosso grupo do WhatsApp, que eu tenho assim, eu pensei em colocar às vezes um texto ou outro que eu leio que, né, é relacionado ao assunto, eu colocar lá. E eu coloquei para vocês, assim, é bem relacionado a esse assunto, não necessariamente ao feminismo negro, mas as questões raciais, e o livro foi escrito por uma mulher negra. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é o Pequeno Manual Antirracista, que Não, nunca é vi. da Djamila Ribeiro, o livro. Ele é bem pequenininho, é uma leitura bem legal. Eu até coloquei o PDF lá, assim, mas o livro é baratinho, acho que ele custa aí uns R$ 15, R$ 13. E ele é uma introdução, assim, ao antirracismo muito interessante. O povo indica até, às vezes, para quem tem filho, sabe? Passar para criança e tal. Uhum. Mas é óbvio que serve para muito adulto aí que não faz ideia do que é, né, a luta antirracista. Então tá lá na pasta, se você estiver interessado depois de ver, de dar uma olhada no livro, eu aconselho Vou muito. procurar. Eu gosto de ler coisas do tipo, é interessante. Sim, né? É um crescimento, não é um crescimento acadêmico, é um crescimento social, né? Como pessoa também, né? Faz você enxergar as coisas com um olhar diferente. Pois é, os problemas sociais eles estão aí, né? Às vezes a gente não, né, é privilegiado naquele ponto ali, mas não pode ficar cego para os assuntos, né? É, eu falo que igual na minha família, por parte de mãe, os meus avós, os meus tios, eles são negros. E tipo assim, essa questão às vezes de passar na rua e a pessoa olhar diferente, porque a pessoa é negra. Então assim, é uma coisa que eu vejo de perto, né? Uhum. E eu estou E ler conversando aqui, sobre eu nem isso, sabia se você era negro ou não, nem sei se você é negro ou não. não, eu sou parda. Entendi. Que às Sou vezes eu parda. estava super falando sobre mulheres negras aqui e você era uma mulher negra, e eu estava aqui, um homem branco, falando com você, né? Não, eu tenho pele clara. Mas tem os meus avós, os meus tios que são negros. Então, assim, já aconteceu muitas vezes, às vezes, tipo, por exemplo, da pessoa, você vai no banco, por exemplo, e você tá ali na fila esperando e você vê outra pessoa tirando com aquela cara assim de que, por exemplo, nossa, fulano de tal veio, o que que a pessoa tá fazendo aqui? Porque já julga pela pele, né? Aquela Com coisa certeza. assim, fulano de tal veio aqui, mas será que a pessoa tem realmente a condição para estar aqui?
Pois é preconceito base aí mesmo que a gente tem, né? É. E desnecessário, eu diria até, porque a pé, igual, né, eu cheguei até a ler um texto por fora, eu só não vou me lembrar a fonte, né, de onde que eu li, mas eu cheguei a dar uma lida num texto por fora, e ele falava que essa questão de você fazer a distinção, tanto por ser mulher e tanto por ser negra, é uma coisa, assim, fútil, porque o fato, a pele não faz a distinção do intelectual da pessoa. Pois é, com certeza, com certeza. Bem, toda essa discriminação, esse preconceito, eles vêm de uma estrutura muito pesada, né? E muito arraigada que vem na gente é muito estrutural, né? É um racismo e um machismo muito estrutural. Eles vêm tem muito tempo na nossa sociedade, às vezes eles são mais à flor da pele, né? Mais aparentes, e às vezes eles são mais ocultos, assim. Então, tem se discutido muito, né? Hoje, acho que, não sei, talvez de uns 5 anos para cá, ou um pouco menos, eles têm vindo mais à tona, que é a discussão dessas discriminações a nível estrutural, né? Então, assim, não é só o cara que fala abertamente, a pessoa que fala abertamente, tipo, não gosto de negros, acho as pessoas negras uma raça inferior. Não é só esse cara que é racista, né? A gente, por exemplo, que é branco, que é pardo, a gente tem que tomar a nossa posição como pessoas que são racistas também, né? Estruturalmente, a gente replica ações racistas sem intenção, às vezes, mas continua replicando essas ações porque elas estão enraigadas, né, na nossa criação, no nosso modo de fazer as coisas. Assim. É um assunto muito profundo, né? É, é muito. É uma coisa assim que se você for parar para você falar, você fica um tempão e ainda não consegue falar tudo. Não, com certeza. Tá aí os movimentos sociais, as lutas e quem briga por essas causas tá aí até hoje, né? Batendo cabeça para poder colocar isso na cabeça das pessoas e na sociedade. Igual Mas essa que questão, bom. Desculpa, pode falar. igual essa questão que você falou sobre, né, machismo e tudo. Na onde eu li também falava uma coisa que eu achei, um ponto assim que eu achei interessante, falava sobre que as mulheres negras, elas sofriam preconceitos pelos homens negros também. Não sei Sim. se você já chegou a ver sobre isso, eu achei muito interessante. Ele citou um exemplo que fala assim: às vezes as pessoas acham incomum, por exemplo, uma celebridade negra, por exemplo, sei lá, um jogador de futebol Uhum. aparece com uma namorada. Não que isso seja problema, acho que cada um, né, tem a opção de escolher quem quer que seja, mas ele falava que as pessoas estranhavam quando um homem negro chegava, às vezes com uma namorada alta, magra e loira do cabelo liso. E aí ele tocou nesse ponto, sabe? Ele falava assim, olha, as mulheres negras, além de sofrer o próprio preconceito machismo, né, o machismo, elas ainda sofrem machismo de homens negros. Sim. Preconceito. Isso é uma via que ela vai para vários lados, assim, né? Às vezes, como a gente tem esse problema de forma muito estrutural, né? Que vem enraizado na sociedade, nas criações, nas conformações sociais, não necessariamente uma pessoa, porque ela é negra, ela não é racista também, né? Ou uma Uhum. mulher, assim, que a gente mais... Vamos voltar, por exemplo, lá do gênero, do feminismo. A gente conhece muitas mulheres, assim, né? Se você for parar para pensar aí no seu ciclo social, você vai conseguir se lembrar de muitas mulheres que replicam comportamentos machistas, né? Porque isso tá intrínseco na nossa criação, né? Quase uma cultura voltada para o homem estar por cima, assim, né? E eu falo que no meu serviço eu já vivi muito isso. É, Ah, de mulher chegar igual eu trabalho em loja de construção. Já teve, às vezes, tipo assim, de você se propor a atender uma mulher e a mulher virar para mim e falar assim: você não vai saber me falar porque você é mulher. Não necessariamente que eu tenha que saber tudo, óbvio. Mas assim, a pessoa já te subjuga porque você é mulher. Então, peraí, se eu sou mulher e você também é mulher e mulher não sabe, então peraí. Eu acho que a pessoa ela faz um preconceito com a outra, mas ao mesmo tempo ela se coloca dentro da situação também sem ver. pois ótimo exemplo aí, ó, tá vendo? Não é só porque ela é uma pessoa mulher que ela não vai te deixar de tratar como inferior porque você é mulher, porque ela vem de uma estrutura machista, né? Ela Uhum. vem de uma estrutura onde um homem
ele guarda essa posição, né, de poder, de estar por cima, assim. Mas, oh, que bom que você leu esses textos aí, que te fez pensar de alguma forma. Eu queria que, né, tivesse aparecido mais gente, assim, que todo mundo tivesse feito atividade, que talvez dava uma discussão um pouco mais rica, mas só apareceu você hoje e, né, como você não produziu, né, realmente escreveu ou produziu algum texto, a nossa discussão, mas conversar assim também, né, de dois é mais fácil de fazer sem um texto para guiar, nem nada assim. Uhum. Você quer responder as questões do livro lá? Você chegou a fazer a leitura e as questões do livro? Cheguei. Você prefere, né, tem alguma dúvida sobre esses textos aqui da aula atividade e tal? Ou você acha que tá tranquilo a gente pular para o livro? Até tá tranquilo. Se você quiser pular pro livro, para mim tá tranquilo. Até porque é o mesmo tema, né? São questões mais simples e mais objetivas, mas é o mesmo tema, né? Quando eu estava fazendo, eu sei que hoje né, era para fazer atividade da unidade 4, mas a impressão que eu tive é como se, tipo assim, o livro seguiu uma ordem, igual eu não consegui assistir a quarta aula toda, né? Uhum. Mas o livro, não sei, posso estar errada, mas parece que o livro seguiu uma ordem, a aula seguiu outra. Assim, mais ou menos falando, né? Sei. Porque, por exemplo, a globalização caiu em uma aula e a sequência do livro caiu em outra. Tipo, eu tive essa impressão, não sei, posso ter tido a impressão errada. Eu não sei se eu entendi muito bem. Você diz entre as aulas ou dentro da mesma, os assuntos dentro da mesma Tipo aula? assim, dentro da mesma aula, eu fiquei um pouco meio que perdido. Não sei se é porque eu não consegui assistir a última aula toda. Mas eu acho que assim, são dois conteúdos diferentes, né? Uhum. Não necessariamente eles têm que ter a mesma ordem, a mesma linha de De raciocínio, raciocínio. desde que ele consiga tratar de todos os assuntos, assim. Mas o resto do pessoal das outras vezes que eu perguntei, não sei se é uma opinião sua também que você compartilha, mas todo mundo achou o livro uma boa ferramenta para estudar, porque a aula, querendo ou não, né, o áudio ali, nem todo mundo tem muita facilidade de pegar, ela é meio corrida e tal, e o livro, né, você lê uma, você lê duas vezes, você lê numa ordem e num tempo um pouco mais customizado ali, o pessoal tem gostado do livro. Você É, gostou do livro? Estudar também, você prefere a aula? eu prefiro o livro. Eu sou melhor para aprender lendo do que escutando. Entendi. Eu acho isso interessante. Parece que a maioria de vocês é assim. Eu funciono ao contrário. Eu funciono muito melhor assistindo a aula e fazendo atividade do que lendo. Não, eu prefiro ler e anotar e depois assistir a aula. Porque, tipo assim, eu lembro do que eu anotei, aí eu consigo aprender. Ah, fazer fichamento, né? Resumos, É, essas coisas. Muito bom. Você eu está com o livro fiquei. aberto? Tô, Pode falar aí, você ia falar algo. eu fiquei um pouco, igual eu fiz as outras atividades né, as atividades que tem no próprio portal e tudo. Eu fiquei um pouco. Você podia repassar comigo só essa questão sobre a identidade nacional? É do que a gente falou na aula passada? A aula passada eu não estava. Ela fala sobre a identidade. Quer ver? Começa falando sobre. Tem até uma questão da unidade 4 que fala sobre isso. Quer ver? Deixa eu achar ela aqui. Desculpa, me dá uma guiada melhor aí para eu ver onde que está isso que você está com dúvida. Peraí, só um minutinho. Achei. Pode falar. Tá lá na página 185 do livro. Ele fala assim, ó. No caso brasileiro, que trataremos na melhor nas próximas sessões, ele pega e fala sobre a identidade nacional, que ele fala assim: a bandeira brasileira e o hino nacional
são símbolos nacionais que têm por objetivo produzir uma identidade nacional quase inexistente. Sobre essa questão de identidade nacional, tem alguma coisa que tipo, padroniza isso, igual o hino e a bandeira? Ou, tipo, por exemplo, como que eu vou formular a pergunta? Agora eu me perdi. Não, mas tem uma pergunta, igual você comentou, tem uma questão Que que é fala sobre. sobre isso, eu só não consegui achar ela aqui agora. Não, mas tem sim. Vamos seguindo as questões aqui, que tem uma questão sobre isso. Aí quando chegar lá, a gente vê o que é a sua dúvida. Pode ser? Pode. Então vamos assim. Aí as questões começam aí na 188, né? Uhum, é isso mesmo. Então aí a primeira questão é uma dessas de preencher, né? Isso. Eu marquei a. Você Ah, marca. Então ficaria o isso. estado, é o território delimitado geograficamente que possui certa organização política administrativa que o rege, a que chamamos de país. Isso. Na verdade é o inverso, é a letra B. O país É? e o estado é invertido, né? Então assim, ó, o país, ele é o território delimitado geograficamente. E Tá. quando ele tem uma organização política administrativa, esse conjunto, né, do território geográfico com a organização política administrativa, a gente chama de Estado. Ah, entendi. Eu fiz ao contrário. Você fala do Brasil. O Brasil, né, como país. O Brasil, o que que ele é? Ele é o limite geográfico. A gente tem um mapa do Brasil, ele é limitado ali fisicamente, físico-geograficamente. E quando a gente fala Estado, aí vamos supor que você está falando ali do governo federal. Aí você fala, o Estado tem que prover para o cidadão, né, um plano de saúde, alguma coisa assim. Esse Estado que você está falando é o país e a organização política administrativa dele. Então, o Estado é sempre essa coisa do país e Entendi agora. É como se, como se fosse. administrativa. Peraí, só um instante. Oi? Eu estou escutando o celular vibrando. Eu acho que agora vai dar certo. Não, não vai não. Peraí, só um minutinho. Beleza, sem problema. Agora deu. Voltou ao normal. Voltou. Agora eu tô te ouvindo bem. Ah, então agora deu certo. Entendi. É como se. Agora eu entendi. Agora fez a explicação, agora eu entendi. Entendeu? Então, assim, um conceito bem definido, né? O país é a limitação geográfica, o Estado é essa coisa abstrata, que é o país e a organização dele. A 2 pergunta quais desses fatores fazem parte da definição de nação. E aí tem identidade comum, vínculos socioeconômicos, mesmo território e mesmo organização política administrativa. Aí qual que você marcou? Eu coloquei a identidade comum, os vínculos socioeconômicos e o mesmo território. Então, 1, 2 e 3, né? Isso. Isso mesmo, resposta correta. É isso mesmo. É isso mesmo? Porque, sim, porque assim, o país, estado e a nação, eles são conceitos diferentes, né? O país é o território, no qual o estado tem ali o poder, a administração, e dentro de um país pode ter diferentes nações. Existe uma intenção sempre de unificar isso, de construir uma identidade nacional, sabe? Mas você pode ter vários tipos de nação dentro do mesmo país. É questão de conceito mesmo, de semântica do que é o quê. Então, essa 4 aí mesmo, organização política e administrativa, não necessariamente. Então, sua resposta está certa. É 1, 2 e 3. Ah, achei a questão, é a 3. Ó. Aí, ó, apareceu. Assinale alternativo contém um símbolo nacional brasileiro. Bandeira nacional, samba, feijoada, malandragem e exército. Qual que você marcou? Ah, que seria, se for olhar de acordo com o texto, a bandeira nacional. Sim, é a bandeira nacional. Aí, qual dúvida que você teve com relação a esse assunto?
tipo, o símbolo nacional, ele seria como se fosse uma referência, no caso? Assim, o que você entende por símbolo? Símbolo é sempre uma representatividade, né, da coisa. Então, quando você tem um símbolo de alguma coisa, é algo que remete a, né, o que remete ao país, o que caracteriza o país, o que é né, assim, a grosso modo falando, o que é por exemplo, um mascote, uma bandeira, um brasão, algo que remeta e represente aquela coisa. Então, só que esse símbolo, isso eu acho que sua dúvida era meio que nisso, né? Isso tem na Constituição. Tem na Uhum. Constituição, que são 4 símbolos oficiais. É a bandeira, o hino, o brasão da República e o selo nacional. Essas 4 coisas são os símbolos nacionais brasileiros. É uma coisa bem definida pela Constituição brasileira. Isso, era essa a minha dúvida. Tipo assim, se tinha algo que definia mesmo, sabe? Porque, por exemplo, se você fala de Brasil, você nunca, igual eu mesmo, nunca ia lembrar do selo e do brasão da República. Você nunca lembra disso. Você vai lembrar, por exemplo, você fala de Brasil. O que a pessoa lembra? Ela lembra de um futebol, tipo, meios mais culturais, digamos assim. Uhum. Mas de fato, essa questão aí, ela teria duas interpretações, assim. Eles estão perguntando do ponto de vista bem burocrático ali, né? Bem normativo, que é essa coisa do que tem na Constituição, do que é teoricamente definido como símbolo e o que não é. Mas de fato, se a gente for ali no território da cultura brasileira, né? Como um todo, como nação, a gente teria facilmente outros símbolos, inclusive dessas questões aí, né? Que estão colocadas ali, a questão da comida, da dança, mas isso é uma discussão mais ampla, né? Acho que a questão estava falando da parte mais técnica, burocrática mesmo. E isso, a minha dúvida era saber se essa parte tipo, tinha algo que definia mesmo, sabe? Aham. Agora deu para entender. Maravilha. Seção 2 é na página 202, né? 202, aham. Vou chegar aqui. Você já está aí na página? Tô. Aí essa primeira questão está perguntando sobre uma autora específica, né? Essas questões é sempre muito assim. Ele não está perguntando de um conceito amplo, ele está perguntando daquela autora, né? Da produção daquela autora específica. Então, para Darcy Ribeiro, 95, né? Uma coisa que está ali no texto do livro, o povo brasileiro é novo por. O que você respondeu? Seria a cultura sincrética e singularizada? Isso mesmo. Essas questões, assim, quando você vai responder, você tenta ler primeiro, depois responder sem ler, ou você procura as questões no texto? Eu começo a ler e já pulo, tipo assim, para as questões. Aí, eu tento responder a maioria já de acordo mais ou menos com o que eu sei um pouquinho, e as outras eu procuro no livro. Entendi. Essa da Porque Darcy eu dei uma procurada. tem umas que é meio, tipo assim, pra você lembrar o que uma autora específica falou no meio do texto, às vezes é mais difícil, né? Uhum. Mas é sempre bom fazer as questões sem voltar, né? Para ver, porque, né, que aí vira um teste realmente se você pegou o conteúdo. Mas essa resposta tá certa, tá? É a letra B mesmo, cultura sincrética e singularizada. Você tem alguma dúvida sobre esses termos, assim, o que eles significam? Essa do sincrético, da cultura sincrética. É quase que duas coisas que se juntam aí, né? Por isso que ela coloca isso na teoria dela, assim. O sincrético é uma mistura. Quando a gente mistura culto, religião diferente, e você dá um sentido novo para aquela mistura, entendeu? Então, o Brasil é um país muito sincrético porque ele tem muita mistura dessa coisa da fé, das religiões, ele tem, né, religiões de matriz africana, religiões, né, que vieram dos povos nativos, dos indígenas, tem a religião católica que veio da Europa e tem até outras manifestações religiosas que é uma mistura, né? Uma tem característica de uma, de outra. Então, o país como nação é muito presente esse sincretismo. O sincretismo é a mistura de religiões e de cultos.
E aí por isso que ela fala o secretismo e a singularidade, né? Porque por ter esse sincretismo, ele vira uma coisa muito específica, né? Muito particular, assim. Você vê as manifestações religiosas e culturais do Brasil são coisas muito ímpares, muito únicas. É isso que ela quis dizer. Entendi. Ficou mais fácil, assim, você falando, ficou mais fácil para entender. Legal. É, tem que ter, às vezes tem que ter uns termos, né? Assim, existe essa ideia do que é a mistura de religiões, aí você pensou, né? A gente precisa de um termo para isso. Aí inventaram o termo sincretismo. Só que aí, de fato, quando você está lendo no meio do texto, a gente tem que buscar, né, essas teorias, esses termos, para poder ficar um pouco mais claro mesmo. É porque às vezes a gente gasta a cabeça caçando um tempão o que que é, o que que é, o que é, e às vezes é uma coisa simples. Nossa, é demais, demais. Tem uns autores assim que, principalmente autores um pouco mais antigos, que são muito teóricos, assim. Não sei se você já ouviu falar do Milton Santos. Ele é o tipo o pai da geografia, assim, do estudo de território. Ele é muito teórico, assim, né? Do meio do século XX ali, ele é muito teórico. E ele lê o texto dele, os textos dele, as produções acadêmicas dele é uma tortura. Porque você lê uma página, em uma página ele cita 6 outros textos de outros autores. E que você não consegue continuar lendo o texto se você não for no texto desses autores para ler o texto desses autores. Então, ler Ah, o não, aí dá texto dele quer preguiça. dizer que você vai ler um monte de outra coisa. Aí dá, não, aí dá preguiça, não é preguiça, eu diria, mas aí não tem como, porque às vezes você para, aí você, até você raciocinar, ver o que que é, não, você já perdeu o raciocínio todo. Trabalhoso. Antigamente, não sei, assim, eu tenho a sensação que antigamente tinha muito essa coisa no meio acadêmico, né? Quem escreve artigo, livro, né? Faz mestrado, doutorado, eu tenho a sensação que o pessoal mais antigo tinha muito essa coisa da erudição, do escrever difícil, do escrever muito formal, e aí gerava esses textos, assim, que não são confortáveis de ler, não são agradáveis de ler, né? Parece que é quase que para a pessoa conseguir ler o texto e falar assim, nossa, eu consigo ler isso daqui. Não era muito para disseminar a informação e o conhecimento. Eu acho que hoje isso está caindo por terra, sabe? As pessoas já estão conversando no meio da academia, as pessoas já estão conversando muito sobre a acessibilidade do conhecimento. Então, é muito mais interessante você escrever um artigo, uma produção científica, com uma forma de escrever mais agradável de ler, mais clara, do que dessa forma muito erudita e com muitas citações, sabe? É, tipo assim, é interessante porque aumenta o vocabulário, mas mesmo, tipo assim, a chance de você aprender é um pouco menor, eu acho. É acessibilidade também, né? Ninguém vai ter, assim, ninguém vai ter a mesma condição, seja de informação ou intelectual, ou até de estilo de leitura mesmo, né? Pessoas aprendem de formas diferentes e nem todo mundo vai conseguir ler um texto, não quer dizer que a pessoa merece menos ter acesso àquela informação que está naquele texto, né? Então, Exatamente. escrever de um jeito fácil e bom para qualquer pessoa ler é sempre o mais interessante, independente, né, do seu grau de conhecimento ou de que tipo de informação você está produzindo. Isso tem sido mais discutido hoje na academia, né? Eu acho interessante. É interessante. Desculpa, você ia falar algo? Não, não. Podemos pular aí para a questão 2. Sim, podemos. É outra daquelas de preencher, né? Sobre democracia. Qual questão que você marcou? Qual alternativa que você marcou nessa questão 2? Eu coloquei a. Você colocou a A? Uhum. Tá, então vamos ler de acordo com o que você preencheu. O mito da democracia social desenvolveu-se fortemente no Brasil a partir da crença de que o fator racial não gera hierarquias, não havendo discriminação racial. Então, assim, você está falando que o mito da democracia social, existe uma democracia social, né, que é mítica, e ela se desenvolveu no Brasil, e o fator racial não gera hierarquia, não havendo discriminação racial. Agora, eu vou te falar que a resposta certa é a letra E. Racial, diferença, discriminação. E agora vamos ler com a letra E preenchida para ver se muda o sentido disso aí na sua compreensão. Ó, o mito da democracia racial
desenvolveu-se fortemente no Brasil a partir da crença de que o fator racial não gera diferenças, não havendo discriminação racial. Eu Faz mais consigo sentido. compreender bem a frase, assim? Uhum. Porque assim, a gente está falando dessa temática racial, né? Então a gente está falando sobre democracia racial, sobre esse mito que existe uma democracia racial. Porque até hoje tem gente que fala que não existe racismo no Brasil, né? Que é uma falácia enorme. A gente estava falando disso agora, né? Tem gente que compara, né? Fala, ah, não, racismo é nos Estados Unidos, racismo é não sei onde, fala de uns lugares que às vezes o racismo não necessariamente ele é pior, mais agravado, mas ele tem outra estrutura, né? E aqui no Brasil a gente não trata como racismo, às vezes, aquele racismo que a gente estava comentando, que é estrutural, né? Que vem arraigado na sociedade, que às vezes não é o cara que está falando abertamente sobre algo de cunho racista, mas ele está reproduzindo ações e comportamentos que têm um cunho racista que vem da formação social da pessoa, né? Eu acho, Então, desculpa, pode falar. e eu acho que igual essa questão, né, que você falou sobre a gente vê o racismo lá fora e acha que aqui não existe. Existe, mas o problema é que, eu não sei, eu acho que a cultura, nossa, tá tão acostumada assim, tá bom, tanto faz e tudo, que às vezes a gente não dá nem importância. Porque às É, vezes o racismo, ele tá mais presente próximo da gente, no nosso cotidiano, com muita frequência, que às vezes a gente deixa passar despercebido. com certeza. E ele é um loop, né? É uma ação em cadeia, porque quem fala que não tem racismo é quem está por cima, é quem é o branco, quem é o rico, quem está por cima dessas relações, tanto raciais quanto sociais, é quem tenta controlar essa informação de que não existe racismo. Então, o negro ele sofre o racismo e ele não tem voz o suficiente para combater com a voz do branco que fala que não tem racismo. Um tempo atrás, não sei se você lembra, surgiu até uma polêmica falando sobre questão de racismo invertido, racismo ao inverso. Você já chegou a ver sobre? Sim, não, até hoje tem pessoas que reproduzem isso, né, de forma massiva, assim, é muito triste. O que você viu sobre? Não, eu vi uma mulher que ela comentava, falava, mas muito se romantisma né, o preconceito, o racismo negro, mas ninguém fala sobre o racismo branco. Mas se você for parar para pensar, você não vê racismo, pode ser que existe, enfim, existe, pode ser, mas você não vê as pessoas falando sobre racismo contra o branco, porque o branco, em 99% das situações, vai ser mais fácil para o branco vai ter mais oportunidade, o branco, tecnicamente, assim, esportivamente falando, ele não sofreria tanto quanto um negro, porque a chance pela cor de pele seria muito maior do que a do negro. Esse racismo invertido aí, ele simplesmente não existe, né? Porque o racismo, ele vem da discriminação por causa da raça da pessoa. E nenhum branco nunca foi discriminado por ser branco. Ele pode ser discriminado por outros motivos ou ele pode sofrer uma reação ao racismo que existe sobre o negro, né? Mas assim, a discriminação para alguém ser branco isso nunca existiu, né? É uma coisa até meio louca, né? A gente tá em tempos de discutir coisas loucas. Mas essa questão 2 ela encaixou melhor aí, essa alternativa aí para essa frase, para você? Encaixou. Então, né, falando de democracia racial, né, que na verdade não existe. Então, tô falando que ela não gera diferenças, a partir da crença de que o fator racial não gera diferenças, que é uma mentira, porque a gente sabe que gera, não havendo discriminação racial. Fez mais sentido. Não, sim, com certeza. Questão 3, vamos lá. Leia os itens seguintes e verifique qual ou quais deles correspondem a fatores que reforçam o mito da democracia racial. Então, a gente tem o sincretismo religioso, a mistura da culinária, o jeitinho brasileiro, a apropriação da língua, a mestiçagem. Qual alternativa você marcou? Essa 3, eu fiquei, pois meio que não tem uma alternativa
para marcar pelo que eu pensei. Eu pensei no sincretismo religioso e a mestiçagem. Eu fiquei um pouco em relação dessa questão da mistura da culinária, mas acho que não teria muito a ver, não. Então, às vezes, igual eu te falei, né? Você fez a questão como teste se você tinha absorvido o conteúdo que você leu. Às vezes vale a pena confiar, porque a questão certa é essa, é a 1, a 2 e a 5, que é a letra C. A 1, a 2 e a 5. Então, assim, querendo ou não, você interpretou certo aí, né? O que que tem a ver com esses fatores que reforçam o mito da democracia racial seria o sincretismo religioso, que a gente acabou de discutir ali, a mistura da culinária, né, que é uma manifestação cultural muito forte, e a mestiçagem, né, que é literalmente a mistura das raças ali no nosso povo. Então, assim, são os itens que geralmente são usados por quem fala que existe uma igualdade social, igualdade racial no Brasil. São usados para tentar mostrar uma suposta fusão completa das origens, né? Então, assim, fala, não, nosso povo, a gente não tem discriminação racial, olha só, a gente é mestiço, a maior parte das pessoas são mestiças, olha só, a gente usa culinária africana, como que eu sou racista se eu como feijoada, né? Assim, não é por aí, né? A discussão é mais profunda que isso. Então, esses fatores sempre são usados para quem reforça esse mito da democracia racial. Isso fica claro para você com essa questão? Fica claro, sim. Sim, Igual né? Deu certo aí. essa questão da. Igual você falou, a gente, né, sobre ser mestiço. Às vezes conviver não quer dizer que você aceite. Sim. Então acabou a 2, né? A seção 2. Acabou agora a página, deixa eu ver, 215. 215. Você me dá 30 segundinhos para eu ir pegar uma água, só um segundo? Tô tranquilo. Licença. Pronto. Foi mal. Aqui. Seção 3, deixa eu ver a página aqui. Aqui, você tá pelo PDF ou você tá pelo livro? O PDF, o livro no PDF aqui. 217. Isso aí. Então vamos lá, questão 1. As lutas empreendidas pelos movimentos sociais têm permitido maior participação dos grupos sociais marginalizados na sociedade, entre os quais está o das mulheres. Elas estão ocupando mais lugares no mercado de trabalho. Contudo, a mulher trabalhadora não reduziu seu tempo dedicado ao trabalho doméstico. Por quê? 1. Porque a mulher gosta de cuidar da casa. 2. Porque os homens também estão trabalhando e não têm tempo para o trabalho doméstico. 3. Porque mesmo com esses avanços, mantém-se algumas estruturas de desigualdade. Essa Essa aí, é a B, óbvia. É pois até é, piada, mas. essa aí ficou meio chacota, assim, né? É, Que porque se você for olhar não faz sentido nenhum, a né? 2, não. Porque os homens também estão trabalhando e não tem tempo para trabalho doméstico. As mulheres também trabalham, se elas não tivessem tempo para o trabalho doméstico, como que ia ficar? Exatamente. Está aí a estrutura machista intrínseca, né? Porque isso, assim, na verdade, a gente está tratando como piada, porque para nós dois aqui ficou óbvio que isso é um absurdo, né? Porém, essa estrutura ela ainda existe na nossa sociedade. Existem pessoas que se justificam com essas afirmações. É assim que a gente vê que a estrutura machista, né, e dentro do âmbito racial também que a gente estava conversando, ela replica, porque às vezes a gente, talvez, né, com algum privilégio de raça, de posição social, no meu caso, que sou homem de gênero também, a gente é quase treinado a ignorar o quão
malicioso pode ser o uso dos nossos privilégios, né? Então, assim, a gente acha isso óbvio porque a gente teve acesso a um tipo de informação, talvez a uma certa formação familiar, porém, essa realidade, ela existe, né? Tem pessoas que ficam dessa forma, que a mulher, ela gosta de cuidar da casa, que o homem está trabalhando e não tem tempo para cuidar da casa, que a mulher, às vezes, não precisaria trabalhar. Essa estrutura, infelizmente, ela existe ainda. Essa questão, para a gente, é que ela pareceu piada, mas não tá longe da realidade, né, essas alternativas. Não. Mas foi bem de chacota mesmo. Para quem leu ali o conteúdo do livro ou tem, né, um bom senso assim de como que esse machismo é absurdo, com certeza ficou piado. Questão 2. Vamos lá. O artigo Pode. 5º da Constituição Federal considera... é daquelas de preencher, né? Qual que você preencheu aí? Qual que você colocou como alternativa? Eu coloquei a C. Colocou a C, iguais, crime e discriminação. Então, vamos lá. Peraí, 2, né? O artigo 5º da Constituição Federal considera todos iguais e garante que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A prática do racismo pode ser considerada discriminação. É isso aí, né? Fez total sentido. A questão certa é essa, a alternativa certa é essa mesmo, tá? É a C. Acho Coloca o que esse é um dos, racismo. Desculpa, pode falar. acho que esse é um dos poucos artigos que eu decorei. Ele torna crime, né? O racismo. Ele coloca, na verdade, esse artigo 5º, ele coloca que todos são iguais perante a lei, né? Ele fala de racismo, mas ele fala também de direito à vida, de liberdade, igualdade, segurança. Ele fala sobre homem e mulher, sobre crença religiosa. Ele é bem Abrangente. abrangente. Podemos pular para a questão 3 ou tem alguma discussão aí sobre a 2? Pode pular para 3. Se eu estiver indo muito rápido, você me fala, tá? Pode ir comentando aí, falando. É mais para a gente discutir o conteúdo mesmo. Tranquilo. Então, a 3. Em atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo, né, que é uma produção aí, Bicudo e Maio, 2010, argumentam que, mais uma daquelas questões que ele está perguntando sobre a produção de um autor, né, e não sobre o conceito geral da coisa. Qual você marcou? A letra E. Essa aí também ficou bem na cara, né? Principalmente quando você viu as outras alternativas, né? Não há preconceito racial no Brasil, não há preconceito de classe no Brasil, há preconceito de classe, que de fato há, mas não é a tratativa dessa produção que está perguntando. Não há preconceito de qualquer tipo no Brasil. Então, basicamente, assim, quem ficasse em dúvida desse conteúdo ia marcar ou a C ou a E, né? Que são as duas únicas que sequer têm uma afirmação verdadeira aí, né? Mas eu acho que a C ainda ia ficar meio porque quando o título do texto fala sobre atitudes raciais. Exatamente. Exatamente. Então, classe, eu acho que não ia dar muito certo mesmo, não. Seria facinho. Vamos para a sessão 4? Essa sessão 4, deixa eu ver, acho que eu não cheguei a fazer ela, não. Deixa eu... Fez? Essa eu não cheguei a fazer ela, não. Mas a gente... Vai, a gente pode ler aqui, tentar fazer aqui agora, o que você acha? Pode ser. Deixa eu só lembrar das questões aqui. Não, acho que vai ser tranquilo. Vamos lá. A questão 1. As políticas de ações afirmativas são consideradas políticas de discriminação positiva e têm por objetivo marcar as diferenças existentes entre os indivíduos como forma de garantir a inserção deles em determinados ambientes, como a universidade e o emprego. Analisando o texto acima, assinale a alternativa que contém a sequência de termos que completam corretamente as lacunas da frase a seguir.
Eu vou te dar um instante aí só para você ler as alternativas e ver qual que você acha que é a correta. Só um minutinho. Tá. Eu acho que eu ficaria com a C. Com a C, políticas, justiça e igualdade. Então, ó, ficaria: as políticas de ações afirmativas têm por objetivo promover a justiça pela afirmação da igualdade. O próprio texto em cima, ó, se você for ver, eu já vou te falar primeiro que a resposta certa é a letra D, para ficar mais fácil de você assimilar o conteúdo. A frase ficaria: as políticas de ações afirmativas têm por objetivo promover a igualdade pela afirmação da diferença, que é basicamente o que está querendo dizer no texto em cima, que as políticas de ações afirmativas elas são consideradas políticas de discriminação positiva, ou seja, você entende qual parcela da população, ou qual característica específica da população que já sofre com uma diferença. E aí você corrige essa diferença com essas políticas de ações afirmativas, né? Por exemplo, cota para negros na universidade. Então se entende que existe essa diferença de tratamento, né, de tratamento social entre o negro e o branco. Então essa política de ação afirmativa vai fazer essa política de discriminação positiva. Ele vai discriminação não a forma chula da palavra, mas realmente o ato de discriminar, que esse é tratado de um jeito, esse é tratado de outro jeito. Então como que a gente muda isso? A gente tenta melhorar e facilitar as coisas para os negros, baseado no fato de que as coisas sempre foram mais difíceis para eles na sociedade. Ficou mais claro? Entendi. Como se fosse uma forma de fazer ficar igual. Exatamente. De corrigir. Quer ver? Tem uma imagem, eu peguei ela aqui, ó, que ela virou até um meme, assim, virou uma coisa famosa. Que eu acho que se eu compartilhar aqui fica mais rápido, quer ver? Você tá vendo a minha tela? Tô. Então, essa imagem aí, você tá vendo essa imagenzinha, esse desenhozinho, né? Uhum. Ela exemplifica, assim, o que que a gente chama de igualdade e o que que a gente chama de equidade, né? E tem muito a ver com política de ação afirmativa, assim, que essa da esquerda é o que a gente chama de igualdade. Então, assim, cada uma dessas três pessoas tem uma altura e elas recebem a mesma caixa. Então, assim, é igualdade, né? É o que a gente chama geralmente de justiça. Então, todo mundo recebe a mesma caixa da mesma altura. Porém, nem todo mundo é igual, nem todo mundo é tratado igual, nem todo mundo nessa imagem tem a mesma altura. Então, quando você dá uma caixa para uma pessoa alta e a mesma caixa para uma pessoa baixa, não necessariamente você está atribuindo Ajudando justiça para essa ela. situação. Então, né, o da direita significa equidade, que é o quê? Você focar no resultado. Se tem uma pessoa que é alta o suficiente para não precisar da caixa, por que você vai dar uma caixa para ela? Porque tem uma pessoa que precisa de duas caixas para ela conseguir chegar no mesmo resultado. Então é muito sobre isso, essa imagem e essa discussão dessa questão, sabe? É pensar realmente na real necessidade, seria. Exatamente. Então é essa coisa da discriminação positiva, né? Você identificar as discriminações para gerar um outro tipo de discernimento para essas ações. Então, por isso é isso. Se você encaixar na letra D, você vê que faz mais sentido a frase. Então, as políticas de ação afirmativa têm por objetivo promover igualdade pela afirmação da diferença. Então, você afirma que existe uma diferença e você tenta fazer essa população que está diferente da outra chegar no mesmo lugar com essas ações.
Eu ia falar assim, nossa, A e a D são parecidas, mas não. A primeira da A é prática, é diferente. Sim, sim, com Eu certeza. passei o olho rápido. Uhum. Podemos pular para dois. Podemos. Então vamos lá, os movimentos sociais são reconhecidamente importantes agentes na luta pelos direitos dos grupos vulneráveis. Quais outros agentes também lutam pelas causas desses grupos? Então, 1, associação de bairro, 2, partidos políticos, 3, movimento estudantil, 4, comunidades religiosas. Qual que você acha que é a correta? Deixa eu pensar. Deixa eu só ler a questão de novo, um minutinho. Claro. Eu esqueci que você não tinha feito ela. Acho que estava marcado. Tranquilo. Eu iria, deixa eu ver, na C. Seria associações de bairro, os partidos políticos e as comunidades religiosas. Por que que você acha que o movimento estudantil não é um agente que luta pela causa desses grupos? Porque o movimento, não sei, na minha ideia, posso, né, corrigir se eu estiver errado, o movimento estudantil, eu acho que ele ia focar mais só em um determinado grupo, né, específico, Sim, tipo assim, estudante. E as sim. outras, elas iam abranger grupos distintos de Entendi, pessoas. entendi seu raciocínio. Era isso que eu queria mesmo quando eu te perguntei por quê, assim. Mas, assim, se você for parar para pensar, quem que é estudante? Qualquer um pode ser um estudante. Eu sou um Uhum, estudante, você é um estudante. Você é mulher, eu sou homem. Tem outros estudantes que são negros, outros estudantes que são gays, eu sou hétero e, sabe, assim, esses grupos vulneráveis, eles estão presentes também na categoria estudantes. entendi. Então, a resposta certa dessa questão são todos. É a letra E. Um, dois, três e quatro. Porque, assim, todos esses agentes, além dos movimentos sociais, eles vão lutar pelos direitos desses grupos vulneráveis, porque toda a sociedade é formada por pessoas que também estão em grupos vulneráveis, entende? Entendi. Eu tenho um adendo para essa questão, assim, que seria se fosse realmente uma discussão mais ampla, eu teria uma questão de por que que esses outros agentes, que a questão está chamando de outros agentes, essas quatro opções, não são enquadrados como movimentos sociais. Ele está destacando movimentos sociais e esses outros agentes. Só que, na minha concepção, esses agentes que ele está citando, todos são movimentos sociais, Sim, né? Todos são movimentos e grupos e formações, não sei que ele esteja indo ali, talvez numa concepção teórica muito específica de algum autor, eu entendo tudo isso como movimentos sociais. Porque, até onde eu entendi, ele está chamando de movimentos sociais grupos civis, né? Formados assim por cidadãos de forma aberta e cível, e não necessariamente esses outros agentes. Mas é uma coisa aí que daria para discutir, né? Se são e se você, movimentos sociais ou não. se você for pegar partidos políticos de uma forma prática, igual luta pelos direitos dos grupos vulneráveis. Isso apenas de discursos de campanha. Se você for pegar no praticamente, são casos bem isolados. O quê? Grupos vulneráveis? Eu diria partidos políticos. Ah, sim, sim. Se você Sim, for sim. pegar numa lógica prática, né? Aham. Porque teoricamente deveriam ser, né? Deveriam ser Mas agentes fortes, inclusive, nessa luta, né? sim. Mas isso é só em época de eleição mesmo e tudo mais. Depois que elegeu, acabou. A realidade mesmo a gente, infelizmente, já conhece, né? Uhum, Vamos para a questão 3. sim. Existem cotas. Essa questão é muito simples também. Existem cotas. Um, raciais. 2, para pessoas com deficiência. 3, por faixa etária. 4, sociais. Qual você acha que são corretas aí? Quais dessas quatro alternativas que existem cotas para elas? É uma coisa, como é que fala? É um dado, né? É um dado prático, assim, né? Existem ou não existem cotas para isso? Não é uma questão muito subjetiva, não. A racial é óbvia, tem. Para pessoa com deficiência,
eu fiquei meio na dúvida, eu sei que tem aquelas questões tipo de acessibilidade, né? Mas eu não sei se seria considerado uma cota. Então eu colocaria 1, 2 e 4. Isso aí, é isso mesmo. Tem cota racial, tem cota para pessoa com deficiência, sim. E tem as cotas sociais, né? Que é baseado no estado socioeconômico da pessoa. A faixa etária que não tem, né? Não existe cota baseada em faixa etária. Dependendo do tipo de ensino, até poderia ter, né? Mas ainda não se foi executado nada nesse sentido, não. Então a resposta certa seria a letra A mesmo, que foi o que você respondeu certinho. Legal. Essa cota para pessoa com deficiência, como que ela funcionaria? E eu não sei te dizer, eu não conheço a fundo, sabe, esse assunto de cotas, mas elas funcionam, eu acho que elas funcionam de uma forma bem parecida, né? Porque assim, as cotas para esses grupos que precisam de equidade, né? Igual a gente discutiu, assim. Se for pensar no sentido da cota, é a questão da equidade. Então, eu que não sou deficiente, eu tive esse privilégio de não ser deficiente por toda a minha vida. Então, entende-se que o meu desenvolvimento foi diferente, as minhas possibilidades de desenvolvimento foram diferentes de uma pessoa com deficiência. Então, se uma pessoa tem deficiência mental ou física, ela comprovando isso, ela tem cotas, tem bolsas. Igual o negro, ele comprova que ele é negro, ele se autodeclara, né, no caso da raça, se autodeclara negro e ele é elegível para aquela cota. E a pessoa com deficiência é a mesma coisa. Se ela tem deficiência, ela é elegível para essas cotas. Entendi. Questão de equidade, né? Vamos. Então, finalizamos, né? Legal. Esse assunto é bem amplo, né? É difícil falar pouco, né, sobre isso. É, mas foi interessante, foi legal. Foi, com certeza. Bom, mas que bom que deu para você aproveitar alguma coisa do conteúdo. Hoje, vocês começam a aula de uma disciplina nova, né? É ecologia urbana, se eu não me engano. Ecologia urbana, isso mesmo. Ecologia urbana. E aí, para a próxima aula, né, para esse próximo encontro nosso aqui, antes da aula, vamos tentar fazer a mesma coisa, né? Vamos ver assim, se aparece mais gente. E se você conseguir também, faz a. Deixa eu dar uma olhada, aproveitar que a gente está com um tempinho, tá? Tá só a gente conversando aqui. Hoje é o dia 3. Vamos ver essa aula atividade aqui, o que que ela está falando, para ver se a gente coloca para vocês lerem, desenvolver alguma coisa ou não. Porque parece que elas são bem diferentes de um tema para o outro. Ah, ela é de questão, parece. De tipo, marcar, múltipla escolha. Verdade. Dá só um minutinho aqui que eu vou ver uma coisa. Vamos marcar essas questões porque tem lá no final uma questão reflexiva, porém eu acho que ela seria uma atividade um pouco mais ampla para a gente trabalhar e, né, a gente não tem esse tempo todo aqui tão amplo. Então eu vou marcar só para a gente fazer mais, além das questões do livro, essas 4 questões aí também da aula atividade. Fechou.
Fechou? Eu mando como, né, veio só você, eu vou pelo menos mandar aquela mensagem lá pro pessoal falando, né, de novo, o que que é para fazer para a próxima aula. Aí segue esse mesmo raciocínio, né? Fazer as atividades, tanto do livro, dessa disciplina, no caso vai ser a unidade 1, né, que vai ser a primeira aula, quanto para essa aula atividade baseada na aula de hoje, que a gente discute na aula que vem. Combinado. Olívia, então tá. Então, bom intervalo, boa aula para você aí. E Obrigada. se tiver alguma dúvida sobre a aula, eu vou estar disponível aí no WhatsApp, pode mandar que eu encaminho para o professor. Tranquilo, tá bem. Obrigada, viu? Valeu, obrigado a você, boa noite, um Boa abraço. noite, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.